Olha lá, eu vou fazer a remove da lista circular. Não sei se vocês lembram, mas a remove, lá nas outras listas, eu parti da função que caminhava pela lista toda, que era a amostra, né? Está aqui a nossa amostra, a lista circular. Eu vou seguir a mesma estratégia para fazer a remove da lista circular. Então, eu já fiz aqui o cabeçalho, ó. Vou fazer assim, ó, copiei todo o conteúdo da amostra para cá. Então, a remove da lista circular tem a lista e o nome que eu quero remover. E ela é int, por quê? Porque a gente vai retornar verdadeiro se conseguiu remover e falso se não. Eu vou usar um ponteiro para o elemento seguinte. Nas outras removes eu não fiz isso, mas poderia ter feito, né? Então, lá nas outras removes eu usava AUX setaprox para comparar toda hora. Dessa vez eu vou usar uma abordagem diferente. Vocês podem até voltar e revisar a outra para usar esse ponteiro seguinte para auxiliar. O que vai ser a ideia? O auxiliar vai andar na lista e o seguinte vai andar na frente dele o tempo todo. Ele vai ser sempre o seguinte ao auxiliar. Aí, ó, vou começar perguntando se tem elemento, porque se não tem elemento, não tem nada para fazer. Então tá aqui a função mostra, né? Aí a função mostra, se tinha elemento, ela mostrava o primeiro. Aqui a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é, se tem elemento, o auxiliar vai ser esse, o primeiro, né, o atual, e o seguinte vai ser igual auxiliar setaprox. E aí eu vou perguntar se o seguinte é o que eu quero apagar. Basicamente vai ser isso. Então, enquanto o seguinte não voltar a ser o atual, então notem que esse enquanto que eu fiz aqui, desse jeito, se vocês caminharem pela lista, rastreiem isso aí, vocês vão ver, ele vai andar pela lista e quando chegar no o seguinte sendo o atual, ele vai sair do loop. Por exemplo, se tiver só um elemento, o seguinte já seria o atual, porque ó, se tiver só um elemento, o seguinte é auxiliar setaprox. Aí o seguinte seria igual ao atual. Ele já ia sair do loop. O que quer dizer isso? Esse código aqui dentro vai inspecionar todos os elementos, menos o atual. E inspecionar os elementos é perguntar se eu quero apagar. Então aqui, ó, já fiz aqui. If, né, o seguinte é o que eu quero apagar. Ó, se o nome que tem lá é igual ao nome que eu quero apagar, igualzinho como a gente fazia nas outras de remover, só que aqui a gente colocava AUX setaprox para comparar. Poderia ter feito assim, mas eu vou fazer com esse ponteiro seguinte só para variar um pouco. Aí olha só, o seguinte é o que eu quero apagar, eu sei que ele é o que eu quero apagar e eu sei que o seguinte, por causa desse enquanto aqui, ele não é o atual. Então basta fazer o seguinte, ó, AUX setaprox, o AUX está anterior ao seguinte, eu vou fazer ele apontar para seguinte setaprox, o AUX setaprox. Quer dizer o quê? Eu desconectei da lista. Se vocês olharem ali no PowerPoint, ó aqui, ó, se o AUX estivesse apontando para o C e o seguinte fosse o B, o que eu quero apagar. Eu estou dizendo, ó, AUX setaprox é o seguinte setaprox, quer dizer que o próximo desse aqui, ó, passaria a ser esse. Com isso, eu já desconectei ele da lista, ó, só com esse primeiro comando, tá vendo? Que é o AUX está apontando para cá, o seguinte está apontando para cá. Aí eu fiz AUX setaprox, que é o campo proxy aqui desse cara, recebe o campo proxy desse aqui, que é o seguinte setaprox. Aí fez isso. Quando fez isso, desconectou da lista. Aí eu só preciso apagar agora. Isso porque eu sei que ele não é o atual. Então vamos ver no código lá. AUX setaprox é seguinte setaprox. Aí free seguinte. Agora eu apaguei, né? Liberei a memória. E vou dar return 1 para acabar a função, porque eu já apaguei, não tem mais nada para fazer. Isso é se o nome que está apontado pelo seguinte é o que eu quero apagar. Se não, eu vou fazer o seguinte, andar. Mas eu vou fazer primeiro o AUX andar. Para fazer o AUX andar, eu vou fazer AUX igual a seguinte. Para eu não ter que fazer AUX igual a AUX setaprox, eu faço AUX igual a seguinte. Que o seguinte já é o próximo, né, do AUX. Isso economiza aqui. Poderia ser aqui, ó. Poderia. AUX igual a AUX setaprox, para fazer ele andar, como a gente sempre anda. Mas, ora, esse cara aqui já é o AUX setaprox nesse momento. Então, faz assim, está mais barato, né? Lembra, tem menos seta, mais barato. Eu vou fazer o seguinte andar. Aí sim, o seguinte eu faço. Seguinte
é igual a seguinte setaprox, ou aush setaprox, tanto faz. Aqui eu já fiz, então, os meus dois ponteiros andarem, aí volta por enquanto, ó. Aqui, ó, volta por enquanto, aí ele volta para cá, vai perguntar, chegou no atual? Ainda não? Aí vai comparar, aí ver se é para pagar, vai andando, andando, andando. Quando terminar daí, quando terminar desse loop, se chegou bem aqui, é porque o seguinte é o atual. Se o seguinte é o atual, chegou nesse ponto, pode ser que o atual seja o cara que eu quero apagar. Eu ainda não testei isso. Foi o único elemento que eu não testei para ver se eu quero apagar. Então, se chegou aqui, eu vou perguntar se ele é quem eu quero apagar. Se o seguinte é o que eu quero apagar. Ah, professor, mas já estava perguntando toda vez aqui se o seguinte é o que eu quero apagar. Mas nota que toda vez eu pergunto e ando com o seguinte. Pergunto e ando com o seguinte. Aí quando eu estiver no anterior ao atual, ele vai perguntar e vai andar com o seguinte. Aí o seguinte vai chegar no atual. E aí eu vou perguntar se o seguinte eu quero apagar. Se você olhar aqui no PowerPoint, seria uma coisa assim, ó. O aush está bem aqui e o seguinte está bem aqui. Aí o seguinte é o atual é. Aí saí. Aí agora eu estou perguntando, esse aqui é quem eu quero apagar? Se for, eu teria que fazer normalmente só isso aqui, ó. Né? Só que tem uma coisa. Se ele é o atual que eu quero apagar, ó, esse ponteiro aqui não pode mais ficar apontando só para cá. Ele vai ter que andar para cá. Certo? Por quê? Porque esse cara vai ser apagado, o atual não pode mais ser ele, vai ter que ser o próximo. Então, eu vou fazer isso aqui a mais. E ainda tem outra hipótese, que é essa aqui, ó. Quando é o atual que eu quero apagar, pode ser, só nesse caso pode ser, que ele seja o único elemento. Se ele for o único elemento, eu não vou fazer atual, é atual setaprox, porque essa é uma lista circular, ele ia continuar com o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, se ele é o único elemento, eu tenho que tratar diferente, eu tenho que fazer o atual receber nulo, ok? Então vamos lá, eu vou perguntar se só tem um elemento. Como é que eu sei que só tem um elemento na lista? If aush igual seguinte. Se o aush for igual ao seguinte, nota o seguinte, o aush está sempre anterior ao seguinte. Ó. O seguinte sempre é aush setaprox. Se o seguinte é igual ao aush, quer dizer que só tinha um elemento. Aí o seguinte ficou aush setaprox e ficou igual a ele. Ó. Né? Aqui, ó, de novo. Seguinte é aush setaprox. Se só tem um elemento, o seguinte e o aush vão apontar para o mesmo elemento. Então eu estou perguntando se só tem um elemento na lista. Só aqui que pode ter só um elemento na lista, nessa parte, se eu estou apagando o atual. Né? Então, aqui, ó, se eu estou apagando o atual e se só tem um elemento na lista. Se só tem um elemento na lista, P lista seta atual recebe nulo. A lista está vazia e aí eu posso dar free seguinte. Eu vou dar free seguinte, depois a gente vai ver, provavelmente esse free seguinte pode ser tirado daí de dentro. Por quê? Porque, ó, se não, o que eu faço quando tem mais de um elemento na lista? Aqui tem mais de um elemento na lista e o que eu quero apagar é o atual. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu fazia lá em cima, ó, aush setaprox é seguinte setaprox. Por quê? Porque é a mesma coisa. Isso é essa ação aqui, ó. Tava aqui, né? Tava na lista o atual e eu passei para cá. Eu fiz isso aqui, ó. Nesse caso, o aush está aqui e o seguinte é o atual. Então, aush setaprox é seguinte setaprox. Então, desconectou, né? Agora, falta dar free e falta mover o atual para o próximo. Então, eu vou mover o atual para o próximo. O atual tem que receber esse valor. Esse valor aqui, ó, é seguinte setaprox. E lista seta atual é igual a seguinte setaprox. Pronto. Agora eu já fiz essa desconexão, já fiz isso aqui. Agora só falta liberar essa memória que está apontada aqui pelo seguinte. O seguinte aqui era o elemento que eu queria apagar. Né? Aí eu vou dar free no seguinte. Vamos ver lá. Free no seguinte.
Aí a gente tem uma coisa que a gente já comentei em outros vídeos. Ó. Se no verdadeiro eu termino com free seguinte e no falso eu termino com free seguinte, eu vou tirar o free seguinte para fora. Fica melhor. Não estaria errado se eu tivesse free seguinte aqui, free seguinte aqui. Mas ó, se for verdadeiro, o plista atual recebe null. Se for falso, Auth setaprox é seguinte setaprox, plista atual é seguinte setaprox, e aí dá free seguinte. Return 1, porque eu consegui apagar. Pronto. Aí, ó, tudo isso aqui estava dentro de um if. Se não conseguiu retornar 1 lá no meio do caminho, ele vai sair, vai chegar aqui e vai dar return 0. Se a gente estiver contando o número de elementos, lembra que tem um contador aqui, ó. A gente só tem que lembrar de reduzir o número de elementos na contagem. Isso se tiver, tá? Isso aqui já é um código de remover, bem bacaninha. Toda vez que eu remover, eu vou fazer isso aqui. Isso se tiver essa coisa de contar o número de elementos. Então toda vez que for dar return 1, eu vou fazer isso. Olha só, tá aqui o código, você pode olhar o código todo aqui. Talvez vocês tenham que copiar, vale a pena copiar linha por linha e pensar assim, ó, o que faz essa linha, o que faz essa outra, né? Aí, ó, depois do else, tá aqui o if no final, e ele também vai contar menos se conseguir apagar. Pronto, fizemos nossa função, eu vou dar uma conferida para ver se está tudo ok e compilar. Além disso, eu já fiz na função main uma modificação para testar o remove. Ó. Tem aquele do vídeo passado que inseria e tudo, e no final ficava movendo para o próximo. Agora eu fiz o seguinte, ó. Eu inseri um monte lá na entrada, né, de elementos e chamei a função remove várias vezes aqui. Ele vai pedir um nome e ele vai remover da lista. Né? Se o nome não existir, ele vai dizer que não existe. Então vamos dar uma conferida geral. Plista, nome, os dois ponteiros declarados, plista atual não é null, aí Auth aponta para o primeiro, seguinte é Auth próximo, seguinte plista atual. Aqui compara para ver se é o nome que eu quero apagar, ó, seguinte setadado.nome. Aqui está faltando um i. Aqui está faltando um i. Vou escrever seguinte. Acho que tá, ok. Vamos fazer uma compilação. Aí compilou. E vamos testar para ver se está tudo ok com o programa. Então inseriu, agora nós vamos começar a usar nosso apagar. Nesse primeiro teste, eu vou apagar sempre o primeiro elemento, que é o elemento da vez, que é o atual. Vou fazer, ó, vou apagar o José. Então vai ter que ficar Ganimedes, Ana, João, Maria, e o Ganimedes vai aparecer como elemento da vez. Vamos ver. Aqui, ó, elemento da vez, Ganimedes, Ana, João, Maria. Vou apagar o Ganimedes, tem que ficar Ana como elemento da vez e depois João, Maria. Ganimedes. Ana, elemento da vez, João, Maria. Vou apagar Ana, João. E agora, quando apagar Maria, vai ter que ficar vazio. Então, fiz um teste por um caminho. Ó. Eu vou apagar aqui meu nome, não existe na lista. Fiz um teste por um caminho onde eu estava tentando apagar sempre o primeiro. Vamos tentar agora apagar um que não é o atual, não é o cara que está na vez, ou a pessoa que está na vez, na verdade. Vou apagar Maria. Esse é um teste bom, apagar Maria, porque ela é anterior ao atual. Né? Ó, depois de Maria, vem José. Então ela vai testar um outro caminho da minha função. É importante para ver se funciona. Se eu apagar Maria aqui, vai ter que ficar ainda o José como elemento da vez, Ganimedes, Ana e João. E tirou Maria. Se eu apagar João, vai ter que ficar José, Ganimedes e Ana. Ficou. Se eu apagar Ana. Se eu apagar Ganimedes, José e pronto. E vamos fazer um último teste apagando alguém lá do meio. João. Se eu apagar o João, vai ter que ficar José, Ganimedes, Ana
e Maria. José, Ganimedes, Ana e Maria. É isso. Nós vimos uma função para apagar, remover elemento de uma lista circular. Vou dar uma passada nela de novo aqui, para vocês darem uma olhada. Remove da lista circular. Se tem elemento na lista, se não tem, nem faço nada. Aí, essa primeira parte aqui do enquanto, né? Aqui, ó. Ele vai andar na lista e ela vai servir para remover qualquer elemento que não seja o atual. Se for o atual, não vai tentar remover aqui nesse primeiro bloco. Aí vai para esse segundo bloco. O que eu estou querendo remover é o atual. É o único que eu não inspecionei lá em cima no loop. Aí eu fiz aqui um if para ver se é o que eu quero remover o atual. E aí eu trato esse caso especial até do atual. Por exemplo, se o atual e o seguinte forem iguais, só tinha um elemento. Né? Se só tinha um elemento, o atual tem que ficar com null. Se não, é parecido com os casos lá de cima e apaga. É isso. Com isso nós fechamos nossas operações básicas sobre listas circulares. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Rastreie, tente entender bem esse código e experimente fazer uma versão sua. Por exemplo, em alguns anos, eu ensino esse mesmo código, eu escrevo ele e escrevo a função de mostrar usando do while para não ter caso especial e tudo. Você pode tentar fazer isso, né? Em termos de eficiência não vai ficar muito diferente, talvez um pouquinho menor o tamanho do código, mas tente fazer versões da remover da lista circular e experimente, veja se funciona. E tente entender essa que eu passei. Uma dica, nunca decore. Eu vou decorar toda a função da lista circular. Primeiro porque isso é um exercício enorme de memória, é muito difícil de fazer. Se a gente vai ver uma infinidade de funções, você não pode ficar decorando as funções, você tem que entender o processo todo, entender a lógica, e uma vez que você entendeu a lógica, você consegue escrever as suas versões. É isso que eu quero que vocês façam.